Ô, Caramujo, é o que a gente vem informando desde ontem, né? É uma negociação realmente que avançou bem e agora discutindo aí as partes, os últimos detalhes. Cruzeiro e Los Angeles Galaxy muito perto do acordo, valores ali já alcançados. Tem uma questão que eu considero que é importante para resolver, que é a com o Vasco, né? O Vasco manteve 30% dos direitos, mas também não acho que vai ser nenhum empecilho. O Bahia, ontem acompanhava os amigos lá de Salvador, o Yuri Santana do canal do Pulpo e vários outros colegas. O Bahia se saindo da negociação, né? Saindo do páreo aí na briga, e o Gabriel Peck tem tudo para ser reforço do Cruzeiro realmente. Últimos detalhes sendo discutidos e uma promessa aí de desfecho ainda nesta semana, creio. O Peck, ele está muito disposto a retornar ao futebol brasileiro. Também, claro, né, vai ter uma valorização, mas eu tive até uma informação que, deixa eu só confirmar aqui, quando foi que tem um ano, na janela do meio do ano passado, teve uma proposta de um clube do Catar e naquela época com valores aí bem maiores do que o PEC deve sair agora, até em termos de salário também, mas o PEC não animou tanto assim naquela ocasião e agora retornar ao futebol brasileiro seduziu o jogador. Então, se esses detalhes aí forem superados nos próximos dias, o Gabriel Peck será jogador do Cruzeiro. Mas, de fato, é uma negociação que avançou bem e para o lado do Cruzeiro, como a gente já imaginava, e como seguimos também, né, informando aí o nosso espectador, o nosso leitor, sempre que o Cruzeiro, em momento algum, esteve muito atrás da negociação, estava perdendo o atleta. As conversas demoraram, ainda tem mais conversa para acontecer, mas agora já caminhando para o desfecho positivo, viu, Caramujo? Boa. Inclusive sobre valores, Samuca, o pessoal chegou a falar em cifras na casa de 14 milhões de euros. Você tem informação se chega a isso tudo, se é um montante mais baixo? Ô, Caramujo, não consegui ainda valores. Eu acho que o Cruzeiro ainda precisando acertar alguns pontos, né? E assim que a gente tiver, a gente vai falar. Não sei se vai chegar a esse montante todo. Lá atrás, quando a gente buscou informação e quando eu tinha falado de uma proposta de 8 para o Los Angeles Galaxy e que a intenção deles era de 12 e o Cruzeiro ofereceria 10, tentaria ali alguma composição, não sei se vai chegar nesse valor aí. A não ser que tenha bônus, né? Tem alguma coisa disso. Tem a parte do Vasco também. Mas, de fato, é uma negociação que ela vai superar 10 milhões de dólares. Isso é um fato. Agora, se vai chegar em 14, eu ainda não tenho conhecimento sobre isso. Estamos tentando aqui, Caramujo. Boa. E aí, sobre todo esse roteiro, essa novela, né? A gente tá falando sobre o PEC há bastante tempo, mas agora a situação parece um pouco mais encaminhada. É um jogador que vale esse esforço assim para chegar como uma boa alternativa e às vezes até como um novo protagonista para o time? Eu acho que vale esse esforço pela qualidade, pelo que o atleta acho que pode entregar para o Cruzeiro, mas também porque a sensação que eu tenho vendo toda a mobilização do Cruzeiro em torno do nome do Gabriel Peck é que é um cara que conta muito com o aval do treinador. O treinador enxerga o jogador encaixando muito bem e talvez até potencializando a sua ideia de jogo. Então acho que vale a pena esse esforço, né? O Samuel até trouxe aí que ainda a equipe do Samuca TV, Central da Toca, segue em busca dessa questão envolvendo os valores, até porque tem coisas a serem acertadas ainda. O Gabriel Peck não é hoje jogador do Cruzeiro ainda, né? A tendência é que isso aconteça, mas nesse momento ainda não aconteceu. Então acho que é um movimento importante. Para mim, um ponto que pode até parecer assim pouco para algumas pessoas, mas é só o fato do jogador demonstrar esse interesse de voltar ao futebol brasileiro também é importante. Não é aquela questão de tipo, vamos lá, chegamos a um acordo com o time falou, bacana,
você vai ter que voltar porque o acordo aconteceu. E aí o cara fala, tá, vou para lá. Não, eu quero voltar ao futebol brasileiro, eu enxergo o futebol brasileiro como uma oportunidade, né? No sentido de ele já esteve aqui, já jogou, mas agora tá mais preparado, tá mais maduro para o que é o futebol e pode entregar mais. Então acho que é um movimento interessante que vai se desenhando. Tomara que o Cruzeiro quanto antes consiga acertar com o Gabriel Peck, que ele venha para poder ajudar e agregar ao time do Cruzeiro. Me animou muito o que o Samuca disse sobre uma possibilidade forte de desfecho ainda nessa semana, né? E aí a gente pode imaginar um Peck participando pelo menos de uma parte desse período de treinos, o que seria muito interessante. Teria aí talvez na casa de 2 semanas para estar se preparando, na melhor das hipóteses até podendo ter alguns minutos no segundo amistoso contra o Grêmio. Aí claro, tem questão de logística e tudo mais, mas enfim, são possibilidades que a gente vai imaginando. Agora, mesmo que os valores ainda a gente não tenha total conhecimento, é um Cruzeiro fazendo um esforço gigantesco e claramente investir no Peck pensando que ele vá ser um titular. Num valor na casa de mais de 10 milhões de dólares, o Cruzeiro obviamente está pensando no Peck entre os 11 iniciais. E possivelmente é assim que o Arthur Jorge pensa no jogador também. É um Peck que vem muito mais preparado do que nos tempos de Vasco. O Cruzeiro está contratando o Gabriel Peck na sua melhor versão, assim como foi no caso do Rojas. Vai ter que ter uma readaptação ao futebol brasileiro, mas que eu imagino que não vai ser complicado, afinal de contas não é um cara que está há muito, muito tempo longe do futebol brasileiro, e tomara que acrescente. Eu gosto muito do movimento em torno do Gabriel Peck, já era um desejo que eu tinha em algum momento, mas nessa fase que o Cruzeiro se encontra, de um momento mais decisivo da temporada, eu creio que o Peck vai ter um peso ainda maior do que em outras oportunidades. Então fico muito satisfeito e na torcida para que o quanto antes tenha esse desfecho positivo. Acho que chega também para aliviar um pouco o torcedor cruzeirense, né, que com motivos ainda está muito com o pé atrás quanto ao mercado do Cruzeiro. Particularmente eu acho que é uma contratação muito interessante e eu tenho dificuldade para apontar um ponta que seria melhor que o Peck hoje para o Cruzeiro e por um valor mais baixo. A galera até falou no nome do Elinho aí, que pelo que se tem, é muito básico, gente. O Elinho é mais caro, né? Foi comprado mais caro, jogou muito bem a última temporada pelo Toluca, que é um clube que dificulta muito negociações. Muito. Então, assim, não seria um nome possível. E eu até prefiro o Peck, porque eu acho que ele entrega mais essa questão no sem bola. Ele é mais aplicado, né? Da dificuldade de negociar. Vocês lembram quando o Palmeiras tentou o volante? É o Marcel Ruiz, né? Marcel Ruiz. O cara queria jogar no Palmeiras e tal, e foi uma loucura. O Palmeiras chegou num certo valor, agora eu quero mais. E, assim, claramente, diferente do que o Cruzeiro, por exemplo, fez com o Krasnodar. O tempo inteiro o Toluca foi fechando a porta até que o Palmeiras falou, não vai dar, fica aí. Então, eu também acho que seria um cara mais caro e tem esse ponto, né? O Peck, eu sei que não é a função primária dele, mas a ideia de jogo do Arthur Jorge conta muito com atletas ali ofensivos que tenham capacidade de pressionar muito o adversário, de forçar erros ali. A gente não viu tanto isso na primeira metade da temporada, muito por conta da questão física, né, do estado físico que o Arthur acabou pegando esse time e também do pouco tempo para treinar. Eu acho que subida de pressão é muito tem parte muito de uma coordenação, né, de você fazer isso de uma maneira positiva. O Equador acabou ficando de exemplo ontem, né, tentou subir pressão de uma maneira descoordenada e acabou virando vítima ali do México. Mas eu acho que o Gabriel Peck reúne mais atributos que encaixam na ideia de jogo do Arthur. Não quer dizer que o Elinho não seria um cara útil, muito pelo contrário. Chegaria com potencial para ser titular. Mas eu acho que faz mais sentido o Cruzeiro ir em busca do Gabriel Peck. A gente também estaria satisfeito com uma chegada do Elinho. Eu nem consigo colocar os dois em prateleiras diferentes. Eu acho que Gabriel Peck e Elinho estão na mesma prateleira. Mas hoje eu penso que o Peck é um pouco mais completo do que o Elinho. Eu até acho o Elinho mais habilidoso do que o Gabriel Peck, mas o Peck é um jogador, além de ser mais aplicado, mais inteligente também dentro de campo.
Então, para mim, é uma escolha muito acertada do Cruzeiro. Mas, de qualquer maneira, é legal. E aí tem que se fazer elogios também quando a diretoria merece elogios. O Cruzeiro tá buscando um ponta do perfil que precisava. O Cruzeiro não precisava de mais do mesmo, né? De mais do mesmo, a gente tem até demais aí dentro desse elenco. O Cruzeiro tava precisando de um ponta mais pronto, mais regular, com mais indícios de que possa ajudar o Cruzeiro imediatamente. E o Peck, sem sombra de dúvidas, é um cara que se encaixa muito bem dentro dessa lacuna do Cruzeiro. Inclusive, observando aqui alguma questão de números, né, que é sempre importante a gente olhar também, o Gabriel Peck tá com 25 anos, tá, gente? Ele é de 11 de fevereiro de 2001. A primeira temporada que ele jogou com mais frequência no profissional do Vasco foi 2021, então ele estava com 20 anos recém-completados, ele jogou 52 partidas, 7 gols e 3 assistências, ou seja, 52 jogos, 10 participações em gol. Aí na temporada 2022, 47 jogos, 8 participações em gols, 4 gols, 4 assistências, foi a temporada de números mais discretos que ele teve. 22 que o Vasco estava na Série B, inclusive, né, junto com o próprio Cruzeiro. A gente subiu todo mundo unido naquele sofrimento. 2023 foi a última temporada dele no Vasco, jogando Série A. 50 jogos, 14 gols e 5 assistências. Então, 19 participações em gol em 50 partidas. Bons números. Aí, 2024 no Galaxy foi uma temporada absurda dele. 41 jogos, 21 gols e 19 assistências. Então, 40 participações em gol. Eu lembro que até teve uma discussão quem foi o melhor jogador da MLS, Gabriel Peck ou Messi. Messi, né? Eles concorreram, inclusive, pelo prêmio de MVP, né? Teve isso. Aí 2025 foi uma temporada que eu lembro que o Galaxy estava muito mal, até na lanterna assim, da conferência. Mas ele em 40 jogos fez 11 gols, deu 4 assistências, 15 participações. E nessa temporada 2026 ele tem o mesmo número, 15 participações, 11 gols e 4 assistências, só que em 20 jogos. Então assim, é um cara que mesmo aqui no Brasil, ele tinha uma disponibilidade muito boa, né? 3 temporadas beirando ou superando 50 jogos por ano, que é uma coisa importante. E lá nos Estados Unidos também, ele jogou quase todos os jogos do Galaxy. Então, é outro ponto que a gente precisa se atentar. Jogador que tem uma disponibilidade física, que é o maior problema do Sinisterra, né? Exatamente, é um problema que o Sinisterra tem. O Arroio ainda talvez não esteja tão preparado para uma sequência enorme de jogos. E aí, quando a gente olha para o banco de reservas, tem o Bruno Rodrigues, pode jogar por ali, mas que é ainda mais inconfiável na parte física hoje do que o Sinisterra. O Marquinhos, que ainda está no elenco, é o cara que voltou recentemente de lesão. Então, é um Cruzeiro que estava precisando também de um ponta confiável nesse aspecto, né? E quando você traz esses números, principalmente de partidas, da alta minutagem dele também dentro dos jogos, né? Não é um cara que precisa ser sacado, por exemplo, em um início de segundo tempo porque se desgasta bastante. Não, ele consegue ter uma consistência ao longo dos jogos e é algo que faz a diferença, né? Isso precisa fazer a diferença quando um clube como o Cruzeiro vai ao mercado. Isso. Inclusive, tô vendo aqui, pegando algumas opiniões da galera aqui. O Cauã Gomes falou que isso é contratação para subir o nível do elenco. Também acho que é um jogador que chegaria ali como uma opção que realmente qualifica. E o Thiago falou um negócio interessante aqui, ó. O Peck, se realmente é um pedido do Arthur, podemos confiar. O Arthur Jorge é outro patamar de treinador. Ô Samuca, isso é até uma coisa que acaba fazendo muita diferença, né? Porque a gente sabe que o Cruzeiro ofereceu ali para o Arthur Jorge um projeto para que ele viesse e fizesse um trabalho de médio e longo prazo, um contrato longo e tudo mais. Acho que se ele fez um pedido específico assim para trazer um jogador e o Cruzeiro tem condição de trazer, é interessante também, né? Digamos assim, dar esse respaldo para o comandante. Com certeza. E o Arthur Jorge, o que a gente tem de informação é que ele realmente vem participando aí de todo o processo e está acompanhando tudo, não tem nenhuma insatisfação por parte do Arthur, nem nada. O técnico sabe de tudo que a diretoria ofereceu para ele, do que o Cruzeiro pensa do mercado, do que o Cruzeiro precisa fazer. É óbvio, né? Pelos movimentos que a gente vê o Cruzeiro fazendo, a torneira não está aberta nessa janela para sair gastando o que a gente pensa, né? Luiz Henrique, não sei mais quem, não sei quantos milhões de euros. Então, é um Cruzeiro também que
busca atacar esses pedidos aí do Arthur Jorge, na medida do possível, mas com uma certa responsabilidade. E ele, querendo principalmente, quando a gente trouxe lá atrás, um ponta canhoto, o nome do PEC agradou e agradou muito, então por isso o Cruzeiro também faz um esforço maior. E o que eu tenho acompanhado, viu, Caramujo, Pedro, Caio e amigos aí da Samuca TV, é que o mercado tá muito louco, né? Hoje, qualquer jogador aí tá custando uma fortuna, e aí vem salário e vem tudo. Então, o Cruzeiro vai seguir nessa toada aí, e vamos ver, né? Depois de resolver o PEC, se vai ou não vender o Christian, se vai ou não buscar um volante, se vai ou não buscar um centroavante. Então, a janela tem ido assim, passo a passo, né? Às vezes cobramos, e a gente precisa cobrar mesmo, uma celeridade, mas é um Cruzeiro que vem tendo aí todo um trabalho em conjunto e com a participação do Arthur Jorge em todo este momento de janela no Cruzeiro. O Cruzeiro que entra em campo apenas no dia 22 de julho contra a equipe do Internacional. 2 amistosos programados. O primeiro, Internacional contra o Defensor do Uruguai, em que o Cruzeiro esteve enfrentando em 2 oportunidades em 2014 pela Copa Libertadores. E a princípio, Thiago, jogo esse marcado para o Mineirão às 4 horas da tarde. Mas atenção, Nação Azul, papel e caneta na mão para alteração. E reforçando, a Itatiaia vai transmitir não só com a emoção do rádio, mas também com imagens para você no YouTube da maior do Brasil. Deixa o Mineirão, vai para o Horto, sai das 4 da tarde e vai para as 11 horas da manhã. Tudo isso pensando na programação do torcedor para ter um sábado pela manhã agitado, né? Para ter esse jogo e levando acima de tudo, para quem não tem oportunidade, né, durante a temporada, com relação ao preço alto do ingresso, que é quase sempre praticado o ingresso, o Cruzeiro fazendo a promoção para você, torcedor, agora sendo R$20. Então, Thiago, R$20 é a promoção, R$10 a meia entrada contra o Defensor, sábado, 11 da manhã, no Independência, transmissão da Itatiaia mantida, não só no rádio, mas também no YouTube com todo o primeiro time. E para falar sobre a expectativa para esta temporada, algo, né, que o torcedor vai também já de forma ansiosa, alguns recém-contratados, por exemplo, o Rojas, lateral esquerdo, chegou para substituir o Kaique. As informações que temos é que vem treinando muito bem na Toca da Raposa. O Rojas está conosco aqui no Rádio Esportes, falando sobre a ansiedade sobre a sua chegada, agora atleta do Cruzeiro. Com a palavra, Rojas, aqui na Itatiaia. Estoy muy feliz de estar acá, es un paso muy importante para mi carrera. Conozco mucho de la historia del club, de la hinchada del Cruzeiro. Conocer el predio que es muy bonito, me llamó mucho la atención, la clase de jugadores que hay, así que feliz de sumarme y de estar acá. Rojas Pancieri da Itatiaia, seja bem-vindo ao Cruzeiro, a Belo Horizonte. Eu queria te perguntar um pouco dessa sua história, né? Dessa sua que trouxe você aqui, inclusive uma final de Sul-Americana contra o próprio Cruzeiro, que você foi campeão, e agora a história te coloca nesse clube tão grande do nosso futebol brasileiro, e você chega também numa necessidade de Copa do Brasil, Copa Libertadores, Brasileirão. Já passou um filme na sua cabeça dessa história toda com você? Sí, lo que pasó quedó atrás, ¿no? Que doy vuelta a la página, hoy soy jugador de Cruzeiro y estoy muy feliz, tengo mucha ilusión de ayudar, de salir campeón. Sé la exigencia que tiene este equipo, la camiseta. También tengo la ilusión de poder ganar la Copa Libertadores, es un deseo y un sueño que tengo, así que trabajo día a día para eso. Obrigado, Rojas. Um sonho que tem, ganhar a Copa Libertadores, ele que é a cara nova, né, nessa intertemporada, que o torcedor vai poder acompanhar aí, quem sabe, no amistoso Internacional contra o Defensor, agora 11 horas da manhã, no Independência, no sabadão, Thiago. Ô Ale, já falamos do Rojas, mas eu queria falar dessa mudança, sabe? A Itatiaia tá preparando uma grande cobertura, hein? A partir das 9 da manhã, serão 2 horas de pré-jogo com tudo do Cruzeirão, aqui na Rádio Mais Ouvida do Brasil. Ale, eu, por motivos óbvios,
Adoro o jogo no Independência. Adoro. Eu acho um local para assistir o jogo pertinho do campo. O entorno é muito bom. Ah, mas é difícil de parar o carro. Mas tem um metrô lá embaixo, rapidinho, tá do lado do centro de Belo Horizonte. Os bares em volta do Independência. Sábado de manhã, 11 horas, para começar aquele latão com o Cruzeirão em campo. É um baita programa para a família toda, Leandro. Eu também gosto muito do Indepa, viu? E acho que também é um grande programa. O torcedor deve estar com saudade de ver o seu time jogando, né? E a expectativa para o Cruzeiro é a melhor possível, né? Porque você tem grandes jogadores, você tem um grande treinador e tem um período para que esses caras trabalhem juntos, né? Porque a verdade é que não teve no calendário do futebol brasileiro um período para que o treinador pudesse trabalhar a sua equipe. Vai ter, e a tendência é de melhora, de evolução. Claro, não ainda total nesse sábado, mas aos poucos, até começarem as competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, é de um Cruzeiro ainda melhor no segundo semestre. Rubens Júnior, me fala o que você espera dessa semana do Cruzeiro. E no sábado é o Cruzeirão mostrando a sua cara pela primeira vez no segundo semestre. Fala aí, Rubinho. Pois é, Thiago, o Cruzeiro que tem, né, a expectativa da manutenção do que vinha fazendo o técnico Arthur Jorge, e deu para perceber na primeira semana de trabalho, ele já, né, colocando os jogadores para ter esse contato com a bola, trabalho tático. Então, um time que vem também tratando muito bem, de forma cautelosa, a parte física para ter esse segundo semestre que promete ser bem agitado. Olha só, Thiago, vamos falar sobre uma situação, a atualização, a Itatiaia que já vem trazendo, né, todos os detalhes nas últimas semanas sobre a janela de transferências que será aberta, o Cruzeiro no mercado. A gente ouvia o Rojas e um nome pro ataque também. O Cruzeiro vem, dentro das possibilidades, recebendo alguns nomes, quase todos, até porque falta um tempo para a janela ser aberta, com um valor acima do que pretende investir a diretoria, né, para, né, que possa ter, né, esse elenco reforçado também no ataque. Lembrando, já teve, né, exerceu o poder de compra do Sinisterra. Vamos atualizar sobre Gabriel Peck, que é ele mesmo, 25 anos, saiu do Vasco pro Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. A Itatiaia trouxe no sábado, estava trazendo também as informações sobre o otimismo do Cruzeiro, mas que também não iria entrar em algum tipo de leilão. O que pesa neste momento, Thiago, é o desejo do jogador, que vê o Cruzeiro como uma boa casa para voltar ao futebol brasileiro e também sonhando alto depois de bons números que está tendo no Los Angeles Galaxy, por exemplo, ele, né, que em 20 jogos marcou 11 gols, tem um contrato até o final de 2028. O Cruzeiro vem acertando com o atleta para que ele possa ter, né, essa negociação concretizada. Também tem uma outra via, que é o Vasco da Gama, que detém 30% do atleta. O que eu posso falar para a Nação Azul é que o Cruzeiro vê com muito otimismo o avanço nas negociações, mesmo tendo outras equipes, né, pretendendo pagar mais, como o Bahia. Foi uma outra alternativa que apareceu no mercado para o Gabriel Peck, com uma quantia muito alta que o Cruzeiro não vai fazer, mas é desejo do jogador. O Cruzeiro vem alinhando também a parte salarial. Seguimos acompanhando, né, todo o caminhar do que vem acontecendo com relação ao Cruzeiro no mercado também, Thiago. Ô, Ale Oliveira, tá muito claro que o Arthur Jorge quer um jogador de beirada, né? Já falou no Elinho, agora no Gabriel Peck. E aí, pensando no elenco, Wanderson virou carta fora do baralho, né? Eu acho que ele serviu em algum momento, né? Evidentemente, no ano passado ele foi muito bem, foi titular absoluto, porque no equilíbrio, principalmente defensivo do time, ele é um atacante que marca demais, né? Que recompõe, mas eu acho que agora a perspectiva é diferente, né? De você ter realmente jogadores de beirada que agridem o adversário. Claro que eles contribuem no momento defensivo, mas que vão ferir o seu rival, né? Então acho que essa é a ideia para esse segundo semestre. O Wanderson perde espaço, acho que é natural e acho que seria realmente importante você ter mais uma opção pela beirada, justamente para ter esse 1 contra 1, para ter um jogador mais agressivo, para você ter mais alternativas, principalmente quando você pega um adversário mais fechado, mais retrancado. Acho que seria fundamental pro Cruzeiro achar esse jogador. Ô Rubens Júnior, só explicar aqui, eu já troquei nome calor, aqui, agora trocou Cruzeiro e Corinthians. Cara, agora estamos com 34 graus, a sensação aqui já chegando a quase 38. Ainda bate uma brisa de vez em quando, mas diz que amanhã vai piorar, né, Ale? Amanhã é sauna sem eucalipto, né, parece.
Fala, Vocês Rubinho. estão bem. Na tela, para quem tá, inclusive, a iluminação espetacular da equipe da técnica da Itatiaia. Apenas, né, um pouco queimado, né, meu caro Ale? Que não tá rolando. Futebol desse sol, eu acho que não rola, né? Já teve. Mas é que o Ale é queimado naturalmente, né? A imagem, no vídeo, na pessoa. Ô, Thiago, você tá falando sobre atleta de ponta e vocês já comentavam também na programação da Itatiaia, naquele período que ele estava se recuperando e tá trabalhando, e a informação é que tá bem fisicamente, que é o Marquinhos, que também já pode pintar aí nos próximos amistosos. Boa, vamos ver se o Marquinhos pode suprir essa lacuna. Pelo jeito não confio, né? Que estão buscando mais um ponta. Não é, o plano A não é esse, né? Mas de qualquer maneira pode ser que ele tenha oportunidade, mas o plano A certamente não é esse. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!